Gão, hein? Você vê que não acabou ainda, né? Não. Só pela repercussão, por toda a história. Também a matéria mostra, né? Muita emoção, muita tensão, muitos fatos acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, uma grande história. É isso que é o mais legal do futebol, de tudo, as histórias E a gente escritas. tá falando só de um jogo de oitavas de final da Libertadores. Exatamente. Pra você o que veio pela frente, hein? Bom, vamos começar pontuando então o que deu certo, o que deu errado pro Flamengo, que foi avassalador nos primeiros 20 minutos de jogo, faz 2 gols, o Gabigol ainda perde um gol inacreditável antes de fazer o primeiro. E o Tuller também, né? O Tuller também, enfim, aquele gol do Tuller é chocante. Mas o primeiro tempo termina e aí começa a se enrolar o Flamengo. E o que mais preocupa, acho, não é o segundo tempo ocioso, mas é que o Emelec é um adversário muito fraco. O que vem pela frente agora é muito mais forte. Que lições o Flamengo tem que tirar disso? O que o Jorge Jesus pode aprender sobre a Libertadores com esse confronto com o Emelec? Vem um tal de internacional pela frente aí, que é problema mesmo. Mas isso que você abordou é muito legal, porque num pós-jogo, uma vitória como essa, a tendência é que você vibre tanto, e tem que vibrar mesmo, foi muito legal. A classificação é histórica. Mas fique com o lado de análise um pouco comprometido. E é importante nessa hora também você ter um pouquinho de discernimento para entender exatamente isso. Poxa, por que a gente conseguiu tão rápido fazer um placar que era bacana pra gente e de repente começamos a tomar sustos que o início do jogo não apontava, né? Exatamente. O Flamengo teve ali condições de resolver o jogo no primeiro tempo. Então, assim, positivo. Acho que quando o Flamengo se propôs a transformar a vibração em futebol, em oportunidades... Esse é o gol do Gabigol que eu me referi. Exatamente. Mas tudo bem, ele cria a jogada, mas o Flamengo conseguiu lidar bem com essa questão da pressão, da ansiedade que você entrar, mesmo diante de um adversário mais fraco, e de fato o time equatoriano o é. Mas com aquela pressão do 2-0 é complicado, né? É natural, você tem o Maracanã lotado, você fica ansioso. E o Flamengo lidou muito bem com essa pressão, com essa ansiedade. E isso, para quem avança para umas quartas de final de Libertadores, é fundamental que você tenha essa frieza, e o Flamengo mostrou isso. Outra questão importante, jogada pelos lados. O Rafinha estava bem no fundo quando teve o pênalti. O Bruno Henrique, umas 2 ou 3 vezes... Nesse lance do gol também. Fez esse tipo de jogada que resultou no segundo gol do Flamengo. E isso é muito raro no futebol brasileiro hoje. O que a gente vê são equipes que chegam na linha de intermediária e já põem essa bola na área. O cara tem a preguiça de ir até o fundo porque tem um baita de espaço para voltar depois, né? Pois é, verdade. E o Flamengo... E esse é o gol do Tuller que a gente se referia. E o Flamengo não. O Flamengo tem jogadores que se dispõem a fazer esse tipo de jogada. E o lado negativo... o time fica muito arriscado, né? Quando eu tive um amigo que me perguntou esses dias, pô, que confronto é esse, Emelec e Flamengo? Isso se compara ao quê? Eu falei, olha, é um cara que gosta muito de futebol europeu. Eu falei, acho que pra mim é tipo um Manchester City e Ludogorets. é muito grande a diferença. Então tem que haver uma pressão constante. Aí a gente já tá com imagens dos pênaltis, que também é um marco importante. O Flamengo foi frio numa hora decisiva, o Diego Alves conseguiu aparecer, mas insisto, é apenas o Emelec. Uma classificação importante mais pelo resultado que trazia para o jogo do que pela vitória, né? Vinha de um 2-0. E a gente não fala só de tradição mesmo, porque até o Emelec, dentro do futebol equatoriano, é o maior, ele tem uma tradição de Libertadores, tudo isso, mas a gente fala desses times que estavam em campo, né? O poder do Flamengo em relação ao Emelec é muito superior, a ponto do primeiro jogo já ter estranhado a derrota lá. Né? E você passar sufoco em casa, esse é o lado negativo. Muita gente está atribuindo a questão física, né? Que o Flamengo se dedicou demais, foi muito intenso na primeira metade ali do primeiro tempo, conseguiu o 2-0 e isso teria se desgastado. Eu discordo um pouquinho. Acho que nesse nível de atleta, de competição... Não existe um desgaste do primeiro para o segundo tempo. Não é porque você fez uma blitz intensa em 20 minutos do primeiro tempo que você vai ficar com o seu condicionamento físico todo comprometido o resto do jogo. Não, e a torcida, e nós também da imprensa, vocês da imprensa, todo mundo virou especialista em fisiologia do dia pra noite, né? Não, os treinamentos do Jorge Jesus estão acabando com o time do Flamengo. Ele tá implementando um trabalho diferente. Antes da gente falar da parte física, vamos ouvir o que o Diego Alves, que foi vaiado na partida anterior e ovacionado ontem à noite, falou pro Richard Souza no bate-papo hoje mais cedo.
Oi, Fred, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá ligado no Tá Na Área. Eu tô aqui na cobertura de um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, porque aqui a gente bateu um papo com um dos heróis da classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores da América, o goleiro Diego Alves. Na vitória por 2-0 no tempo normal, ele não teve lá muito trabalho, mas nas penalidades o Diego foi fundamental. Defendeu o pênalti do Arroio, depois o Queiroz desperdiçou uma cobrança no travessão e o Flamengo, no sufoco, passou de fase, algo que não acontecia na Libertadores. O Flamengo não chegava a essa fase de quartas de final desde 2010. Vamos ouvir um pouco do que a gente conversou com o Diego Alves por aqui, que está de folga junto com o grupo do Flamengo, mas atendeu a gente. E na hora da decisão, na hora do pênalti, não tem como saber 100% se o cobrador vai chutar do lado que ele sempre chutou, se ele vai mudar. É uma situação que gera muito debate, até mesmo porque todo mundo fala, não, ele chutou ali cruzado, ele vai chutar cruzado de novo. Não, depende do momento, se ele viu o goleiro saiu antes, se não viu, se o goleiro ficou parado. Então é uma tomada de decisão, volto a dizer, é uma guerra psicológica ali no momento. Você tenta, né, induzir com que o atacante ou com que o cobrador, né, que seja, tenta induzir para aquele chute no lado que você quer. Então eu tento levar mais por esse lado, né? Tem vários fatores ali, como estudar, tudo. Você pode estudar 1000 vezes, mas chega na hora do jogo, pode ser que a decisão do cobrador não seja a mesma do que você viu antes. Então é mais ali na hora mesmo, você ter aquela aproximação do cobrador e tentar tirar algum aproveito disso. 100 jogos não é fácil, ainda mais na situação que eu cheguei. Eram outros momentos, momentos de turbulência, de provação, de ter que provar que você merece vestir a camisa, como sempre, nós merecemos vestir, lógico, por trabalhar, por se dedicar. Mas quando você veste a camisa do Flamengo, todo final de semana você tem que provar que você pode vestir ela mais vezes. E completar 100 jogos é uma marca importante, ainda mais da maneira que foi, ganhando nos pênaltis, classificando o time. Vai ficar guardado esse jogo número 100 aí, vai ficar guardado porque foi uma sensação especial, diferente. E ter essa alegria, eu acho que a lembrança desses 100 jogos vai ser Maracanã em festa. Todos os jogos são difíceis, né? Até mesmo porque hoje, quer queira ou não, o Flamengo é o time a ser batido, né? Por tudo que envolve o Flamengo, a dimensão do Flamengo, as contratações, o momento que o clube vive, a estabilidade financeira. Então isso gera com que o Flamengo seja o time a ser batido, né? Então todo jogo é difícil, mas eu acho que pelas circunstâncias do primeiro jogo, né, de você perder de 2-0, ter que reverter uma situação dentro de casa, foi bem diferente do que a gente está acostumado e a gente conseguiu provar mais uma vez que a gente tem condição de alcançar objetivos bem maiores. O grupo do Flamengo volta a trabalhar amanhã à tarde, porque domingo tem jogo pelo Campeonato Brasileiro em Salvador contra o Bahia. O Flamengo, que está bem no Campeonato Nacional, é o terceiro colocado. Para pensar em Libertadores vai demorar um pouquinho mais, mas já se sabe que o adversário será o Internacional. Valeu, Fred. Um abraço para todo mundo. Valeu, Richard. Legal ver esse papo do Diego Alves num bom momento. Chegou com muita moral. O cara que pega pênaltis do Messi, do Cristiano. Aí teve aquele episódio com o César. Aí a torcida ficou meio assim. Foi vaiado no último jogo e ontem aplaudido. Assim é o futebol no Brasil, né? Ainda mais na nossa cultura, que é tão passional. A responsabilidade, a pressão em cima dos jogadores do Flamengo, do grupo do Flamengo, ela é proporcional à grandeza do clube. Ainda mais agora, que é de fato o time a ser batido. É a equipe que tem mais atenção sobre toda essa questão de administração. O Flamengo se tornou uma referência nisso. Agora tem um poder financeiro muito bacana, resultado dessa organização administrativa. Então acaba chamando a atenção de todo mundo. Pra você foi pênalti? Não. Não? Pra mim não. Opiniões divididas. Mas não olhando no VAR. Naquele futebol da pelada da quadra dos ali é pênalti, né? Se não tivesse o recurso eletrônico, eu daria a penalidade sem o menor problema. E é interessante, o VAR é difícil, com o VAR eu já acho que fica mais complicado. Mas jogadores como o Diego, só para voltar um pouquinho no goleiro do Flamengo, sim, num momento desse, em que o time vai ser pressionado e que tantos investimentos, a organização, isso tem que refletir em campo. E o que é refletir em campo? Conquistas, são taças, são títulos. É fundamental que você tenha um cara com essa experiência
para ajudar até os demais a passar por isso, a administrar esse momento. A pressão sempre existiu, mas nesse nível que o Flamengo se encontra hoje, o grande clube, é o time mais badalado do país no momento, você tem que ter uma estrutura ali muito firme para saber lidar com isso e não transformar toda essa grandiosidade que te cerca num problema. Essa informação que a gente tem escrita na tela para o amigo em casa acompanhar já é chocante por si só, eu acho, pelo tamanho do Flamengo. 9 anos que o Flamengo não chega às quartas de final de Libertadores, não é que o Flamengo não tem disputado finais e tal. As quartas. E nos últimos 2 anos, o Flamengo já vem com esse projeto de um Flamengo maior, mais estruturado, e no orçamento, inclusive, desse ano, constavam, na verdade, constam 20 milhões de reais de faturamento para a Libertadores. O Flamengo tinha faturado mais ou menos 15 até agora com a competição. Então, se não avançasse as quartas, seria mais um ano que o Flamengo fica num prejuízo operacional com relação a Libertadores e suas expectativas e tudo mais. Agora o confronto é gigante, é com o Inter. Não vou nem te perguntar se tem favorito. 2 times com muito peso, muita camisa e muita história na competição, né, para contar. Mas, Fred, lógico, se você comparar do ponto de vista financeiro, o Flamengo está à frente do Inter. Só que o Inter está um degrau à frente em um quesito. Estrutura de time, tempo de trabalho. O Dari Helman, se eu não me engano, se não completou 2 anos à frente do Inter, está próximo disso. 1 ano e meio, 2. Muito contestado em alguns momentos. Mas Helman também vem da base, né? E já conhece todo o clube. E conseguiu encontrar um jeito de trabalhar com esses atletas do Inter. No meu modo de entender, o grande técnico é aquele que tira o melhor de cada um. E aí você faz um conjunto bacana. E aos poucos ele está conseguindo isso. O D'Alessandro é um bom exemplo. 38 anos... Aceitou fazer parte do rodízio. Exato. E quando você pega um jogador como esse, o que você fala? Pô, a gente vai ter que escolher direito quando usá-lo e de que forma usá-lo. O Inter encontrou esse jeito. O D'Alessandro tem sido muito importante fora, pela experiência que tem, pela liderança que tem, mas dentro do campo também, apesar de já ter quase 40 anos. E aí você junta isso com uma grande fase do Guerreiro, essa estrutura de tempo de trabalho que o Inter tem, o fator Beira-Rio, que está contando demais pro Colorado. Fortíssimo, enfim, cara. Tudo